Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o vídeo de número 4 da nossa aula 2. Hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica volumétrica. E por que estudar dilatação térmica volumétrica, né? Puxando um pouquinho para a área de engenharia, a engenharia mecânica ela trabalha com diversas áreas e uma delas é a usinagem. Na usinagem, na fabricação de peças, é preciso fazer processos de retirada de material. A usinagem é o processo de transformação do material a partir da retirada do material. Aqui tem um exemplo, que é um exemplo de tornearia, onde você tem um material cilíndrico que está sendo retirado aqui para dar uma forma final, né, um diâmetro muito bem especificado, tá? E aí você vai fazer o que? Um eixo, um peão, enfim, um cilindro para diversas aplicações. E aí nesse processo você precisa ter o controle dimensional, você precisa ter o controle do diâmetro, né? Além de outros controles, né? Controle de forma, enfim. E nesse processo de retirada do material há um grande aquecimento do material na peça que está sendo usinada e na ferramenta aqui, né, que está retirando esse material. Então, nessa região aqui há um grande aquecimento e isso faz com que o material sofra uma certa dilatação. E para evitar esse efeito tão drástico, né, no material, é utilizado o chamado fluido de corte. Esse fluido de corte, além de reduzir os efeitos de dilatação, ele aumenta o tempo de vida útil da ferramenta, enfim. Então, uma das aplicações do fluido de corte é ter esse controle do efeito de dilatação. E aí, com esse controle bem definido da dilatação, eu posso ter um ajuste muito bem realizado entre, por exemplo, duas peças aqui que se encaixam perfeitamente, né? Uma engrenagem e um peão aqui que faz essa transmissão aqui de rotação para a engrenagem. E com isso eu posso ter ajustes ainda muito mais finos, né? Como por exemplo aqui esse pistão nessa camisa aqui, nesse motor aqui aberto, eu tenho um ajuste muito bem realizado, porque eu tive um controle muito bem definido aqui na minha usinagem. Então, para evitar os problemas de dilatação volumétrica, eu faço sempre a utilização de fluido de corte. Mas isso não quer dizer só na engenharia mecânica, né? Eu posso ter, esse aqui é nosso tema de hoje, dilatação volumétrica. Eu posso ter a dilatação volumétrica também na engenharia civil. Por exemplo, eu tenho um galpão aqui de estrutura metálica e de manhã, como está muito quente, né, dependendo da região do planeta, eu tenho um aquecimento nessas chapas metálicas, então eu tenho um crescimento do material. E à noite, quando esfria, né, eu vou ter uma contração, eu vou ter uma diminuição desse material. Então ele tem sempre uma tendência a crescer, aumentar de tamanho e diminuir por conta do aquecimento, por conta do resfriamento. E para isso não gerar algum problema, a gente faz uma acomodação dessa estrutura, né, desse telhado, a partir de chapas que possibilitem a movimentação, tá, em um determinado sentido. Lógico que para esse sentido não é permitido, porque senão a telha vai voar, mas para esse sentido é permitido, ou seja, eu posso ter dilatação do material nessa direção, ok? Então isso é uma previsão que a gente faz em engenharia dos materiais que sofrem o processo de dilatação. Mais um exemplo de engenharia, né, aqui da Prefeitura do Recife, fazendo obras de recuperação das juntas de dilatação em viadutos, né? Ou seja, são as juntas de dilatação que ficam entre os grandes blocos de concreto, que são os viadutos, as pontes das cidades, e entre um bloco e outro é preciso colocar uma junta de dilatação, que é, no caso aqui, essa borracha, além da preparação aqui na superfície para evitar que essa borracha se solte.
Por que isso? Porque esses blocos de concreto, eles sofrem dilatação térmica. Mais uma vez, de dia, aumento de temperatura, eles crescem, à noite, diminuição de temperatura, eles encolhem. E aí isso fica por muito e muito tempo, até que essa junta sofra degradação e é preciso ser substituída, porque esse espaçamento aqui é necessário para efeito de projeto, tá? E o que é dilatação volumétrica, né? Vamos dizer que aqui a gente tem um volume inicial V0, há uma temperatura inicial T0, e aí quando a gente aquece o material, a gente vai levar para uma temperatura T, onde T é maior do que T0, tá? Ou seja, essa temperatura é maior do que essa. Mais uma vez, digamos que aqui seja 20 graus Celsius, aqui seja 30 graus Celsius. Então, eu aumentei de 10, então, se eu aumentei a temperatura, esse material vai sofrer um aumento de volume. Esse aumento de volume, ele é igual, semelhante ao que a gente viu na dilatação térmica linear e superficial. Ele vai ser diretamente proporcional ao volume inicial, a um elemento que a gente vai chamar de gama, que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, e a nossa variação de temperatura, tá? Semelhante ao que a gente viu nas dilatações lineares superficial, também vai ser diretamente proporcional ao volume inicial, ao coeficiente de dilatação, nesse caso aqui volumétrica, e a variação de temperatura. Lembrando que esse gama corresponde a 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear. Tá? Ele corresponde a 3 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear. Eu não vou demonstrar aqui, mas matematicamente, numa aproximação, é possível encontrar que esse gama corresponde a 3 vezes alfa, e daí a gente pode obter essa relação também com a dilatação superficial. Enfim, eu não vou demonstrar isso aqui no momento. Vamos fazer um exemplo de aplicação, né? Suponha que você tem um paralelepípedo de uma liga de alumínio, cujo alfa corresponde a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Tem arestas que a 0 graus Celsius, ou seja, há uma temperatura inicial 0 graus Celsius, medem, vamos lá, largura, altura e profundidade. Então, 5, deixa eu melhorar isso aqui, 5, 40 e 30 de profundidade. Então eu tenho 5 centímetros de largura, 40 de altura e 30 de profundidade. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que o meu volume inicial corresponde a 5 vezes 30 vezes 40. 5 vezes 30 vezes 40 igual a 6.000 centímetros cúbicos, tá? Então esse é o meu volume inicial que a gente obtém a partir da figura, um paralelepípedo reto retângulo. Ok, agora a gente vai para a pergunta: de quanto aumenta o seu volume se aquecermos a uma temperatura de 100? Então essa é uma temperatura final, 100 graus Celsius. Se eu estava aqui e fui para aqui, então esse aqui é o início, esse aqui é o fim. Esse aumento de volume é o nosso ΔV.
ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Muito cuidado, a gente precisa utilizar o gama. Ele forneceu o alfa. É só lembrar que gama é 3 vezes alfa. Portanto, gama vai ser 3 vezes 2 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 6, então 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Substituindo, ΔV vai ser igual a V0, 6.000 centímetros cúbicos, vezes gama, 6 vezes 10 a menos 5. ΔT, temperatura final é 100, inicial é 0. Vamos organizar. Vamos fazer logo o produto, né? 6 vezes 6, 36. Repete os 3 zeros aqui. Eu fiz, na verdade, 6.000 vezes 6, vezes 10 a menos 5, vezes 100 menos 0, que é 100. ΔV vai ser igual a 36. Vamos colocar em potência de 10. 36, aqui são 3 zerinhos, então vai ficar 36 vezes 10 elevado à terceira, né? Vezes 10 a menos 5, que é esse daqui, e 100, que é 10 elevado ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. 36, repete a base, que é 10. Vamos somar os expoentes aqui. 3 mais menos 5 mais 2. 3 mais menos 5 mais 2. Ora, 3 mais, vamos repetindo, 36. Qual foi o resultado aqui? 3 mais 2, 5, menos 5, 0. Então isso aqui vai dar 0. Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Portanto, a minha variação de volume corresponde a 36. E vocês sabem que sempre carrega a unidade do volume inicial, que é centímetro cúbico. Então 36 centímetros cúbicos. Está aí nossa resposta. Parece pouco, mas para usinagem, para engenharia mecânica, por exemplo, isso aqui é muita coisa, tá? E para vocês, né, para vocês fazerem uma tampa de zinco, um frasco de vidro. Então a tampa metálica, o frasco de vidro, um metal e uma cerâmica, coeficientes bem distintos, né? O coeficiente linear do zinco é esse, e o coeficiente linear do vidro é esse, né? O coeficiente do vidro menor do que o coeficiente do zinco, do metal. E aí, sendo os coeficientes, como é que eu vou proceder à retirada da tampa de zinco? Por quê? Porque ela agarrou no gargalo e não foi possível soltá-la. Então vamos dizer, como é que eu vou proceder para soltar essa tampa que ficou presa no gargalo, né, desse pote de vidro? Justificar a resposta, sabendo que você tem à disposição um caldeirão com água quente e um outro com água gelada. Isso vai promover variação de temperatura e vocês vão me responder como tirar essa tampa nas seguintes condições. Outra questão, uma estatueta de ouro. Sendo o ouro, eu tenho esse coeficiente de dilatação. Aqui ele forneceu dilatação linear, muito cuidado. Você vai precisar do gama. Gama é 3 vezes alfa. Vou lá deixar aqui. Foi aquecido de 25 a 75, observando um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume. Então, esse valor
corresponde ao ΔV. 2,1 centímetros cúbicos. Observando-se um aumento. O aumento é o nosso ΔV. A pergunta é: qual era o volume inicial, tá? Sabendo essa informação, tá bom? Então, utilizando a equação, vocês vão conseguir obter essa resposta, ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar de dilatação térmica dos líquidos. Um abraço e até lá!